pessoal. A Pro espera que todos vocês estejam bem, que vocês estejam ficando em casa, que vocês estejam se cuidando adequadamente, tá? E desejo que logo, logo nós possamos estar juntos novamente. Eu estou com saudade de vocês, certo? E brincadeiras à parte, né? Vamos ao que interessa. A primeira atividade que eu mandei foi sobre nutrição e metabolismo. Nós já trabalhamos bastante esse assunto em sala de aula, né? Mas, para que vocês pudessem se aprofundar um pouquinho mais ainda sobre o assunto, eu preparei essa atividade, tá bom? Toda atividade, gente, ela é baseada no texto que chama Como Funciona o Metabolismo Humano, tá? Então, o que eu peço agora? Que vocês peguem o texto, porque eu vou fazer a leitura dele aqui e vocês vão acompanhando comigo a leitura. Então, vamos lá. Como funciona o metabolismo humano? Muitas pessoas vivem lutando contra a balança. Algumas querem perder peso e emagrecer, outras, por incrível que pareça, têm dificuldade para engordar. Essas coisas nem sempre são tarefas fáceis, principalmente à medida em que vamos envelhecendo. E o culpado por você não estar conseguindo atingir o seu objetivo pode ser o seu metabolismo, que pode estar lento ou rápido demais. Mas o que é e como funciona o metabolismo? É mais ou menos assim. Substâncias químicas e nutrientes sofrem transformações no interior do nosso corpo o tempo todo, e a esta ação dá-se o nome de metabolismo. É através destes processos que é produzida energia para manter o corpo funcionando. Em outras palavras, podemos dizer que para o corpo se manter vivo, ele precisa queimar calorias, e isso ocorre devido ao metabolismo. Mesmo que você não malhe ou faça qualquer atividade física, todos os dias, o tempo todo, o corpo está queimando calorias 24 horas por dia, até mesmo quando se está dormindo. O metabolismo das pessoas é diferente, depende de alguns fatores como genética, altura, sexo, idade, peso, temperatura ambiente, dieta e prática de exercícios. Por isso é que algumas pessoas têm mais facilidade para emagrecer do que outras, já que elas conseguirão gastar mais energia por possuírem um metabolismo mais rápido, enquanto outras lutarão contra a balança para perder alguns quilos. Ou seja, algumas pessoas têm um metabolismo mais lento, por isso demoram mais ou não conseguem emagrecer, apesar de fazer dietas. A falta de músculos, ou se preferir, a perda de tecido muscular, é a causa principal da diminuição do metabolismo. Por isso, a recomendação é fazer alguma atividade física para que os músculos se mantenham ou se desenvolvam. Outro fator que interfere no metabolismo é a diminuição do nível de atividade à medida que se fica mais velho. Por isso, é fundamental fazer algum tipo de exercício regularmente. Há ainda outras causas, como uma alimentação inadequada, já que é muito comum as pessoas pularem refeições ou ficarem muito tempo sem se alimentar. E quando isso ocorre, o corpo obtém a energia necessária, consumindo também o seu próprio tecido muscular, o chamado catabolismo. Anabolismo versus catabolismo. O metabolismo é dividido em dois estágios: anabolismo, metabolismo construtivo, e catabolismo, metabolismo destrutivo. Os objetivos e os resultados são opostos. Assim sendo, enquanto que o anabolismo é um processo metabólico que implica na construção de moléculas a partir de outras, no catabolismo, o processo corresponde à quebra de substâncias complexas em outras mais simples, ou seja, existe a quebra das proteínas do tecido muscular para obter energia. Com a construção de moléculas a partir de outras, ocorre o crescimento, regeneração e manutenção de tecidos e órgãos. Mas, para que essa reação dê certo, é necessária a presença de substratos como a energia. Um exemplo do anabolismo é a síntese proteica, que ocorre a partir de aminoácidos dentro do tecido muscular, a síntese de ácidos graxos e a síntese de hormônios. A formação de estoques de glicogênio através de moléculas de glicose é outro exemplo de anabolismo. Quando termina a atividade física, também acontece um processo metabólico construtivo. Isto porque, para repor o que foi gasto durante o treinamento, os carboidratos são convertidos em glicose e as proteínas fornecem os aminoácidos à hipertrofia muscular, resposta do organismo provocada pelo aumento do volume dos músculos decorrente do exercício físico. Já um exemplo de catabolismo é o processo digestivo, pois os nutrientes presentes nos alimentos são quebrados em moléculas mais simples, que posteriormente serão usadas pelo metabolismo construtivo. No caso de um treinamento, se você malhar sem ter se alimentado,
ou seja, sem ter conseguido adquirir energia suficiente, o organismo tentará suprir sua carência energética destruindo suas próprias reservas. E aí, a forma encontrada para fornecer energia ao organismo seria através dos aminoácidos e da glicose. Existem fatores que favorecem tanto o anabolismo quanto o catabolismo. Você vai notar que o que é bom para o anabolismo, por exemplo, pode ter efeito contrário no catabolismo. Confira. 1. Fatores que favorecem o anabolismo: treinamento adequado com o intuito de ganho de massa muscular, alimentação adequada com a ingestão principalmente de alimentos ricos em proteínas de origem animal. Essa proteína deve ser ingerida juntamente com carboidrato após o treinamento e sozinha à noite. Agindo dessa forma, cria-se uma condição para uma melhora de síntese proteica. Uma boa noite de sono em ambiente escuro e tranquilo é importante para que o metabolismo ocorra corretamente. 2. Fatores que favorecem o catabolismo. Treinamento longo e extenuante. A sessão de treinamento não deverá exceder 60 minutos. Alimentação inadequada. Não se deve treinar com fome ou mais de 2 horas depois da última refeição, antes da atividade física. Deve-se ingerir uma fonte de carboidrato. O ideal é que a pessoa não fique muito tempo sem se alimentar depois do treinamento. Sono inadequado ou insuficiente, noites mal dormidas e consumo de bebida alcoólica. O que afeta o metabolismo? A genética é responsável por cerca de 80% da taxa metabólica. O índice é bastante alto, mas não se pode mudar a genética. Então, a solução é adquirir novos hábitos no seu dia a dia para ajudar a acelerar o metabolismo. Confira, então, o que você pode fazer para ajudar o seu organismo. Você verá que o tecido muscular é o que mais afeta o metabolismo. Além disso, a alimentação, idade, sexo e atividade física também têm impacto no metabolismo. Tecido muscular. O gasto calórico deverá ser maior ou menor dependendo do quanto você tem de músculos, ou seja, se você tiver mais músculos, maior e mais veloz será seu gasto calórico. Afinal, os músculos trabalham queimando calorias 24 horas por dia. Alimentação. Não se deve exceder no açúcar após a refeição, já que a ingestão de proteínas e gorduras fica prejudicada. Além do mais, o açúcar retarda a digestão de outros alimentos e engana o cérebro, já que o açúcar é digerido mais rapidamente. Por isso, a pessoa fica com a sensação de que está com fome novamente em pouco tempo. Além do açúcar, os alimentos gordurosos também devem ser controlados. No entanto, não é recomendável reduzi-los drasticamente da dieta diária, pois a deficiência desse nutriente diminui a produção de certos hormônios, levando à diminuição do metabolismo. A dica então é ingerir gorduras que fazem bem à saúde, como provenientes de nozes, castanhas e azeite de oliva. Frequência das refeições. O tempo entre uma refeição e outra deve ser de 3 em 3 horas. Isso porque quanto maior for o tempo entre as refeições, mais lento será o seu metabolismo, pois ele diminui para poupar energia. Ao ficar muito tempo sem comer ou pular refeições, o corpo tem que encontrar uma nova fonte de energia, por isso ele consome seu próprio tecido muscular. Atividade física. Para acelerar o metabolismo, o ideal é combinar exercício aeróbico e ginástica localizada ou musculação. Mas é preciso que o exercício seja feito regularmente. Isso porque a atividade física feita continuamente ajuda a transformar glicose e gordura em energia, sem a necessidade de produzir o hormônio insulina, que ajuda a engordar. Água. Mais de 70% das funções do corpo acontecem na presença de água. Transportar hormônios, vitaminas e minerais, facilitar o trânsito intestinal e eliminar toxinas são algumas funções da água. O metabolismo desacelera se tiver falta de água no organismo. Por isso, o recomendável é beber pelo menos 8 a 10 copos por dia. Sexo. O metabolismo feminino é mais lento do que o masculino. Isso porque os homens apresentam maior percentual de massa muscular e menor de gordura que as mulheres. Por isso, para ajudar no desenvolvimento de massa muscular, as mulheres devem praticar atividade física. Idade. A partir dos 30 anos, o metabolismo começa a ficar mais lento. Por isso, a partir dessa idade, deve-se fazer maior controle alimentar e praticar atividade física regularmente. E temperatura ambiente. Em dias mais frios, o corpo consome mais energia para se manter aquecido. Então, após ter lido o texto, pessoal, vocês têm condições de responder as questões, tá? Todas as respostas, elas se encontravam no texto. Número 1.
Como funciona o metabolismo? Gente, então o que é metabolismo? Metabolismo é transformação de substâncias químicas e nutrientes no interior do nosso corpo o tempo todo. Então, tudo que é transformado no nosso corpo, tudo que é produzido no nosso corpo, faz parte do metabolismo, ok? 2. Quais as diferenças entre anabolismo e catabolismo? Um é o inverso do outro, né? O anabolismo é a construção de moléculas a partir de outras, e o catabolismo é a quebra de substâncias complexas em substâncias mais simples, tá? Os dois, então, fazem parte do nosso metabolismo. 3. Por que a construção de moléculas em nosso corpo é importante? Gente, e aí a gente precisa lembrar de algo que nós aprendemos esses dias lá no colégio, a organização do nosso corpo. O nosso corpo, ele possui trilhões de células, essas células elas se organizam, né, as células parecidas, com funções semelhantes, elas formam os tecidos com funções semelhantes, eles formam os órgãos com funções semelhantes formam um sistema e todos os sistemas juntos formam um organismo. Tá bom, mas como que essas células elas são formadas? As células são formadas através de moléculas, tá? Então a produção de moléculas ela é importante para quê? Para que o meu corpo possa crescer, para que haja regeneração celular e manutenção dos tecidos e dos órgãos, tá bom? Então por isso que essa construção de moléculas é tão importante. Questão 4. Por que quanto mais músculos uma pessoa tem, maior é a quantidade de energia que ela gasta? Pessoal, isso acontece porque o músculo tem uma necessidade energética muito grande. Para o músculo trabalhar, ele precisa de muita energia. Então, quanto mais músculos uma pessoa tem, mais energia ela vai gastar, tá? Vai ser consumida no corpo daquela pessoa para o tecido muscular fazer seu trabalho adequadamente. E a última questão número 5, é como a alimentação influencia no metabolismo. Bom, veja bem, a primeira coisa que o texto nos informa é que quando a gente ingere açúcar após a nossa refeição, tá? A sobremesa que a gente come, essa sobremesa ela acaba atrapalhando a digestão das proteínas e das gorduras. Essa digestão das proteínas das gorduras ela fica mais lenta, certo? Quando essa digestão de proteínas, de gordura fica mais lenta, a gente tem a impressão que a gente está com fome, certo? E na verdade a gente não tá. É só porque essa digestão está sendo interferida pela ingestão de açúcar, certo? Consumo de alimentos gordurosos. Gente, a gente tem que tomar cuidado também, porque a gente sabe que eles acabam se acumulando no nosso organismo, né? A gordura ela acaba se acumulando. Porém, a gente não pode simplesmente tirar as gorduras da nossa alimentação. Vocês já sabem que, por exemplo, a membrana plasmática, que é um componente das células, ela tem lipídios na composição, tá? E onde a gente adquire esses lipídios? Através da nossa alimentação. Outra coisa, alguns hormônios, eles precisam de gorduras para que eles sejam produzidos. Se a gente não tem alguns determinados hormônios, nosso metabolismo pode ficar mais lento, tá? Então, se a gente precisa ingerir gorduras, quais gorduras a gente deve ingerir? Aquelas que fazem bem, tá? As que tem nas castanhas, nas nozes, azeite de oliva, tá bom? Então, essa foi a primeira atividade que vocês deveriam realizar.